Boa noite, pessoal. Por aqui, Jeff Moura. Quero passar um recadinho para vocês antes de ir ao conteúdo. Hoje o programa especial Confira a Palavra de Deus com a pastora Zelma. É um episódio inédito e assim a gente voltará na semana que vem com mais uma live da família Moura e o episódio é Oração pela Argentina. Então, conto com vocês, deixe seu like, se não é inscrito, inscreva-se já e bora ao conteúdo. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estar lendo Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 14. Um versículo só. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Então esse versículo bastante conhecido diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou repetir novamente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos, eu acho que é no terceiro dia, né, da nossa campanha. Estamos no terceiro dia da campanha por libertação nos nossos lares, na nossa família. E pensando, né, nesse tema sobre libertação, o Espírito Santo me trouxe na minha mente, no meu coração, uma palavra para a gente meditar nela nesta noite, que é muito importante para aquele que quer libertação, tanto para a sua vida, como para a sua família. E essa palavra é santificação. Santificação. Hoje em dia essa palavra não está sendo muito bem-vinda em muitos púlpitos de igreja, porque não é mais, acham que não é mais necessário, acham que é coisa do passado e que não tem mais necessidade. Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós o contrário do que muita gente pensa. É muito diferente, né? Então nós lemos esse versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então esse versículo ele falou de duas coisas. Falou da paz com todos, a paz com os ímpios, a paz com os crentes, a paz na família, a paz na igreja. Nós precisamos ter paz com todos. Muitas das vezes é difícil com certas pessoas, mas a palavra de Deus diz: aquilo que depender de nós, tenha paz com todos. A palavra de Deus diz: devemos procurar ter paz com todas as pessoas. E então aqui falou sobre justamente a santificação, né? E a santificação. Então esse versículo ele tem dois temas, e o segundo tema é a santificação. Mas o que é santificação? Então, de acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. Santificar uma pessoa ou um objeto, né? Aliás, santificação é justamente isso, tornar alguém ou um objeto santo. Mas o que é santidade? Se falar de santificação, você vai pensar em santidade. A santidade se trata é uma qualidade de quem é santo. A santidade. Quem é santo tem qualidade, a qualidade de santo é a santidade. Interessante, né? Então o que é santidade? Se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Isso é justamente a santidade. É você sair fora de tudo o que é impuro. A pessoa deve fugir da impureza. E hoje em dia está tão difícil. Está tão difícil. Porque a impureza está em tudo quanto é lugar. Principalmente nas ruas e através da mídia. Está muito difícil, né? Mas é isso, é renunciar àquilo que é considerado impuro.
ou que é considerado mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, se você é um filho de Deus, você é um crente, um servo de Deus, um cristão, você precisa fugir de tudo que é impuro e que é profano, porque senão você não vai ser santo. Porque muita gente fala assim, mas tem até um ditado, né? Tem até um ditado, o povo fala muito aí no mundo: eu não sou santo, santo é só Deus. Quem já viu alguém falar isso? Creio que todos nós aqui já vimos. Eu não sou santo, santo é só Deus. Isso é uma fala errada para um cristão. Se o cristão disser que ele não é santo, eu tenho uma péssima notícia para você que pensa assim: você não vai morar no céu, porque no céu não entra nada impuro que contamine. Então o seu lugar não será lá, se você não for santo. Interessante isso, né? É muito importante a gente saber isso, né? Então, santidade é a qualidade ou virtude daquele que é santo. Então, se você já ouviu alguém dizer assim: eu não sou santo porque santo é só Deus, e se ele está dentro da casa de Deus, se ele é um membro de uma igreja, se ele se diz cristão e falar isso, ele está perdido eternamente, porque não tem mais jeito para alguém que não quer ser santo. Precisa ser santo. Aí muita gente já tem um conceito de santo, mas santo, o que é um santo? Será que eu vou ter que vestir uma roupa branca comprida até os pés, com as mangas até aqui, colocar uma auréola na minha cabeça, um diadema, uma auréola na cabeça, para que eu seja santo, ser colocado em um altar? Será que é isso que é santo? De maneira nenhuma, que não é isso, né? O santo é aquele que é separado do mundo. Santo significa separado. Aquele que é separado, um objeto pode ser santo. Se você separar ele para a obra de Deus, para a casa de Deus, para servir no templo. Na época que foi construído o tabernáculo, todos os objetos do templo eram santificados, ou seja, separados só para o serviço de Deus. Não podia usar aqueles objetos para nada diferente a não ser para o culto. Então eles eram santos, objeto santo, separado, somente para Deus. Interessante, né? Até o azeite da unção era feito com ervas aromáticas e não podia ser copiado para a pessoa usar na sua própria casa. Aquele azeite era para ser somente usado no templo, separado para Deus, não podia nem ser copiado. Então Deus, ele sempre cuidou com minúcia das suas coisas e do seu povo. O povo é que muitas das vezes relaxa com as coisas de Deus. Conforme o tempo vai passando e vai se aproximando o dia do Senhor, nós vemos que menos pessoas querem ser santas, menos pessoas querem buscar a Deus, quer unção de Deus, quer buscar a Deus, quer orar, quer servir melhor ao Senhor. As pessoas estão começando a levar de qualquer maneira, a empurrar com a barriga, conforme o ditado dos dias de hoje, e não estão nem aí preocupadas com santidade. Parece uma coisa ultrapassada, mas nós vamos ver um monte de versículos aqui que eu marquei de propósito mesmo, para você ver quantas vezes o Senhor fala sobre a palavra santo. É muito importante a gente saber. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo 13 até o 16, eu vou querer ler porque aqui eu só marquei o versículo 13, então eu acho importante que a gente leia toda essa passagem aqui. Então, se for um pouco difícil para os irmãos encontrarem aqui as passagens, e os irmãos quiserem ver depois, vai ser colocado na internet, aí dá para as pessoas verem com mais tranquilidade, né? Mas é o capítulo 1 de 1 Pedro, né? E o versículo é do 13 até o 16. A palavra de Deus diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento,
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que coisa, que responsabilidade. Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando e exigindo do povo santidade, porque ele falou que é para largar as concupiscências. Se a pessoa viveu até hoje na concupiscência, mas daqui para frente ele não precisa mais viver assim. Ele tem chance de se tornar uma pessoa santa, separada para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 14 que eu li falou assim, ó, como filhos obedientes. Nós não gostamos quando temos um filho desobediente, né? Nós que somos pais, mães, não gostamos de filho desobediente. O filho desobediente, ele faz, a Bíblia diz que ele é a vergonha da sua mãe. Realmente, né? Quando um filho não obedece, um filho não tem educação, um filho não é ponderado naquilo que fala, nas palavras, todo mundo fala, sua mãe não te deu educação? Nunca ouvi dizer o seu pai não te deu educação, mas é a sua mãe não te deu educação? Então a mãe já leva, a mãe na hora leva nas costas a culpa do filho desobediente, do filho maldizente, do filho que fala palavrão. Então é a mãe que leva. Por isso a responsabilidade maior na criação dos filhos recai sobre a mãe. A mãe está todo dia com o filho mais do que o pai. O pai tem a mesma responsabilidade de cuidar do seu filho. Porém, como ele tem o trabalho para trazer o sustento para casa, a mãe tem mais tempo. Então, nessa parte, a mãe tem muito mais condições de ensinar os filhos no caminho do Senhor, para que o filho seja obediente a Deus, porque senão ela vai levar o nome depois, né? Quando qualquer coisa acontecer com o filho, eles vão dizer que ela que não deu educação, que ela que não ensinou. Então, é responsabilidade ensinar. E os filhos devem acatar aquilo que a mãe ensina da parte de Deus, principalmente se a sua regra de conduta for a Bíblia, né? A regra de conduta é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Adonai decantaramasurianda lamas. Então o versículo de número 16, ele falou, porquanto está, escrito está, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso quem falou foi o próprio Jesus Cristo, quando ele viveu aqui nessa terra. Ele falou aqui, é claro, é Pedro que já está escrevendo isso, mas foi da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus, que é santo, né, que ele escreveu isso, né? Interessante. No Antigo Testamento, a gente pode ver algumas passagens bíblicas. Eu vou estar vendo aqui em 3 livros. Eu vou estar vendo aqui no livro de Gênesis. Eu já vou logo procurar aqui Gênesis. Então, no comecinho da Bíblia aqui, Gênesis capítulo 12, e o versículo 1 até o 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, que não era Abraão ainda, né? O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí você vai dizer, eu não vi nada de escrito aqui sobre santo. Não, por enquanto você não viu. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa passagem é que quando Deus chamou Abrão, né, no caso, depois ele foi chamado de Abraão. Quando Deus o chamou, disse para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Então Deus ali já estava separando Abraão
para que ele saísse do meio da idolatria, que os seus familiares, seus antepassados eram muito idólatras. E Deus queria tirar Abraão daquele meio, já separando ele. E quando uma pessoa está sendo separada, essa pessoa já está sendo preparada para ser diferente dos demais, né? Ele não ia ter mais a fé do seu avô, do seu bisavô, do seu pai. Ele não ia mais ir para a idolatria, para aquelas coisas que eles usavam, muita feitiçaria naquela época. Ele já ia ter uma nova visão, porque Deus falou diretamente com ele e mandou ele sair do meio dos parentes. Porque muitas das vezes o lugar que a pessoa está lhe causando muito mal, mas a pessoa não sabe. Então Abraão nasceu lá, ele não sabia, mas aquele lugar não era o lugar dele. Deus já tinha em mente, quando criou Abraão, de colocá-lo em um lugar separado. E Deus chamou ele para fora da terra e fez ele andar muito, para que ele fosse para longe, justamente para nunca mais se misturar com aquelas idolatrias do passado. Então Deus levou ele para Canaã. Ele andou, foi muito. Mas o interessante é que a obediência de Abraão, ela não foi total a Deus. Ele se dispôs logo a ir, obedecendo a Deus. Ele juntou suas coisas, mas nós sabemos que ele deu uma parada. Ele parou em Harã. O pai dele foi com ele, o seu sobrinho Ló também foi junto, e deu problemas para ele. E ele, estando caminhando com pessoas que ali no momento estava sendo um impedimento para ele, Deus mandou ele sair do meio da parentela. Mas a parentela estava indo um bocado junto, fez ele parar no meio da caminhada. Ele parou em Harã. Então nós vemos que não foi bom que ele levasse ninguém, porque o plano de Deus é que ele saísse só ele com a sua casa, para que não houvesse problemas, porque Deus já estava separando ele para uma obra muito diferente. Ele não podia mais permanecer em Ur dos caldeus, né? Interessante, mas ele foi então com alguns parentes que lhe causaram problema, porém, né, ele chegou em Canaã. No final de tudo ele chegou lá em Canaã. Mas aqui, né, ele diz assim, que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aí você vai dizer, mas esse Harã aqui não é o lugar que eu disse que ele deu uma parada? Mas se você for ver a história, você vai ver. Ele deu uma parada quando ele saiu, né? Ele saiu de Ur. E Harã aqui já era um pedaço do caminho já era mais um pedaço do caminho. Ele tinha saído de Ur. Então é interessante, ele saiu, levou um bocado de gente com ele, isso serviu de impedimento na vida dele, mas depois ele acabou indo e chegando em Canaã. Louvado seja Deus. Em Êxodo, nós vamos ver aqui agora Êxodo, eu vou andar rapidamente porque eu vou ter várias passagens. Êxodo capítulo de número 19 e o versículo 5 e 6. No versículo 5 fala assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui diz, eu li qual que eu li aqui? Foi o 5, falta o 6. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui pela primeira vez, Deus falando com Moisés, agora já não é mais Abrão, nós sabemos que de Abrão, né, gerou todo o povo de Israel. E depois nós conhecemos a história de Moisés, né, quando ele saiu do Egito com o povo de Deus. Então quando ele saiu do Egito com o povo de Deus, aqui já Deus fala com ele lá no Monte Sinai. Então foi essa vez aqui que Deus falou para ele: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Deus falou isso para Moisés, que era para ele falar para os filhos de Israel, que a terra inteira era dele, mas porém ele tinha escolhido aquele povo.
quem vai dizer para Deus, por que o Senhor escolheu Israel, Senhor? Por que o Senhor não escolheu outro povo? Deus escolhe quem Ele quer, capacita quem Ele quer, porque Deus, Ele tem os seus propósitos, e Ele escolheu Israel. Ele falou, para que vós fosseis povo santo. Aí você vai dizer, então eu não tenho obrigação de ser santo, porque eu não pertenço à linhagem de Israel. Errado. Você não pertence à linhagem de Israel, mas você pertence à linhagem espiritual de Israel, porque você aceitou Jesus como Salvador. Então agora você, pela fé, se tornou povo de Deus, viu? Você não é israelita de sangue, mas você é povo de Deus, através de Jesus, e a mesma obrigação nós temos de ser santos. E quando nós queremos a bênção de Deus, Deus exige de nós uma renúncia ao mundo e a santificação. Isso, sem dúvida, Deus vai sempre exigir. Deus nunca quer que o seu povo se misture com o profano. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a sermos separados. Quando você vir que uma coisa não é de Deus, você recusa aquilo. Joga aquilo para fora, se é que você quer ir um dia morar no céu. Porque o dia que essa terra estiver pegando fogo, que a coisa estiver feia por aqui, todos que são salvos não vão querer estar no meio, com certeza, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui vamos ver agora, então, no livro de Neemias, né? Vamos tocar um pouquinho aqui para frente, vamos ver aqui no livro de Neemias. Neemias já fica lá perto de Esther. Vou colocar meus papéis aqui, depois eu pego eles. Então vamos ver aqui. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, e fazendo que lendo se entendesse. E o versículo de número 9, que diz: e Neemias, que era Tirsata, o Tirsata, e o Tirsata significa o governador, então ele era o governador, e o sacerdote Esdra, que era o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que interessante. Isso aqui é bastante interessante. Nós vamos ver depois, né, o que nós precisamos fazer para que a gente comece a uma santidade que agrade ao Senhor. Uma delas é justamente a leitura da palavra de Deus. Esse povo estava muito tempo sem ouvir a lei de Deus. Eles estavam cada um fazendo as coisas da maneira que achava melhor, a sua justiça própria. Hoje em dia não é diferente, tem muita gente querendo usar a sua justiça própria, né? Não quer ouvir a voz de Deus, acha que a sua maneira é melhor e depois dá tudo errado, né? Mas esse povo estava muito distante, porque a palavra de Deus, ela não estava sendo lida, ela estava guardada, escondida. E aqui nesse dia, quando o povo de Israel voltou para Israel, eles voltaram do cativeiro. E aí então nós vemos também que Neemias, ele foi lá para reconstruir os muros da cidade, para arrumar a cidade tudo direitinho para eles. E aqui ele pediu para que o sacerdote Esdras lesse a lei de Deus. E o sacerdote pegou a lei de Deus. E aqui, se nós formos ver, eu não li toda a passagem, mas ele reuniu o povo, fez um púlpito alto, e ele subiu naquele púlpito, o Esdras, o sacerdote, e ali com vários homens, tem muitos nomes deles aqui, né? Subiram naquele púlpito e pegaram o livro da lei, que naquela época era rolos grandes, e começou a ler. E diz que o povo começou a chorar. E era cedo, desde a manhã até o meio-dia. O povo se pôs em pé para ouvir. Eles ficaram horas ouvindo a leitura do livro. E conforme ia lendo, eles iam chorando. E choraram, e choraram, e choraram muito. Porque eles viram quão distante eles estavam da presença de Deus. Quão distante eles estavam, porque eles não estavam lendo a lei de Deus. Por causa disso, eles estavam se distanciando de Deus, cada vez mais. Então foi esse versículo aqui que a gente leu, né? O versículo de número 9, né? Que eu li. E Neemias, que era aqui o governador,
e o sacerdote que era Esdras, o sacerdote Esdras, que era o escriba, que era aquele que copiava a lei. E todo o povo, né? Ensinava ao povo e dissera a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eu acho que está faltando muito nos nossos dias chorar, quando nós lemos a palavra e vemos que ela fala profundamente conosco e que nós precisamos melhorar, e a gente precisa ler a Bíblia, e quando a palavra falar no nosso coração, a gente deve chorar: Senhor, eu preciso melhorar. Cada um de nós precisa sentir que precisa melhorar, e aquele povo chorou por isso, porque eles viram que eles estavam tão distantes, né? Tão perdidos, e a lei de Deus ia corrigi-los. E nós vemos aqui que pediram para eles não chorar, que aquele dia era um dia alegre, um dia festivo, um dia para que eles comemorassem, um dia consagrado a Deus. Até o dia foi consagrado a Deus, né? Esse dia falou: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, que no versículo 10 fala, né? No final do versículo 10, olha lá, viu? Não fique triste, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é gostoso saber que o Senhor se alegra conosco? Ele dá força para nós, né? Quando a gente alegra o Senhor, Ele dá força para nós, porque o mundo está cheio de dificuldade, o mundo está ruim, e nós vemos que a tendência é piorar. Mas se nós estivermos com Deus, nós vamos ser um motivo de alegria para o Senhor. O Senhor se alegra com o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então, o versículo de número 11: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Viu? O dia é santo, e por isso não vos entristeçais. É tão gostoso chegar na presença do Senhor, se alegrar na presença dEle. E quando a palavra de Deus nos faz chorar, ela não faz a gente chorar porque a gente está sentindo tão mal, não, a gente sente necessidade de melhorar para Deus. A gente vê que ela é nosso leme no meio do mar, vamos assim dizer, para nos guiar no meio do mar dessa vida. Então a gente se alegra, chora e ao mesmo tempo se alegra, porque ela nos corrige para o nosso bem. É a mesma coisa de uma mãe, corrige o seu filho porque ela quer o bem dele. A mãe não quer que o seu filho cresça e vire um bandido, né? E vire uma pessoa do mal na sociedade, para que a polícia pegue, bata nele, né? Arrebente com ele. Não, toda mãe quer que o seu filho seja de bem, que seja um filho exemplar para a sociedade, que seja, quem sabe, ter uma profissão boa que vai ajudar outras pessoas. E é isso que a mãe quer, né? E da mesma forma Deus também quer que a gente seja pessoas dentro da sociedade para o bem, para que a gente possa servir de bênção para outras pessoas. Viu o que Deus falou para Abraão? Sede tu uma bênção. Falou para ele assim: aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque da descendência de Abraão veio Jesus Cristo. Não é por isso, né? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então toda a libertação, ela exige santificação, né, de quem busca. Se você busca a Deus e quer libertação para a sua vida, para a sua casa, entre pelo caminho da santificação. Se você for santo, com certeza Deus vai te dar muitas bênçãos grandes, livramentos maravilhosos. Nós vemos que a santidade de Elias fez com que ele fizesse uma limpeza em Israel, porque ali estava cheio de profetas do mal, do Baal, né? Profetas de Baal, incitados por Jezabel. E Deus então usou aquele santo homem, viu? Ele era santo não é porque punham ele no altar, mas como eu expliquei antes, é porque ele era um homem separado para fazer vontade de Deus, e ele era obediente a Deus, então ele era um santo homem de Deus, e Deus o usou para fazer uma limpeza em Israel. E ele então destruiu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera.
né? O Azerá, não sei como que era o nome lá, daquela deusa, daqueles deuses lá, né? Então nós vemos que ele foi usado para destruir aquele mal. Deus usou ele com sinal, com fogo, né? Lá no Monte Carmelo, onde ele estava lá fazendo um sacrifício a Deus, Deus mandou a resposta com fogo. Então ele era um homem como qualquer um de nós. Sabe por que eu digo? Porque no livro de Tiago fala, ele era um homem semelhante a qualquer homem desses que estão aqui na igreja. Ele era um homem como os irmãos que estão aqui, mas mesmo assim, ele era um santo, separado para a obra de Deus, e ele fez uma obra tão grande, que ele destruiu com o mal que estava lá em Samaria. Então o nosso Deus, ele quer usar homens e mulheres santos, e não adianta esse negócio de dizer que santo está no céu e você não é santo. Então está errado, né? Porque nós sabemos que Deus é santo, não precisa falar. Todo mundo sabe que Deus é santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto já chama Espírito Santo, mas nós também precisamos ser santos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu falei aqui, o primeiro item, que a libertação precisa de santificação. Se você quer a libertação, você seja santo. Também, né, toda a santificação, ela exige alguns passos para que a gente consiga isso. Um dos passos é, eu falei aqui, ouvir a palavra de Deus ou ler, né? Então aquele povo se compungiu no seu coração, chorou, porque eles ouviram a palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser lida. Precisa ser lida. Se não for lida, não adianta ter uma Bíblia guardada em casa. Quando ela estiver lá só que pegando poeira, não adianta. Tem que ler e buscar do Espírito Santo o entendimento, para poder você conseguir então aproveitar aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Porque se você fechar ela é um livro qualquer, mas ela aberta, é a boca de Deus falando conosco. Então é diferente, né? Uma Bíblia fechada vai parecer um dicionário, vai parecer um atlas, está lá fechado. Mas se você abrir, a boca de Deus começa a falar. Isso é importante, maravilhoso. Glória a Deus, né? Outro passo também é sentir as nossas culpas. Aquele povo chorou porque eles sentiram que eram culpados. Então a gente precisa saber que nós somos culpados. Jesus foi na cruz por causa dos nossos pecados. E não foi só por causa do pecado do povo daquela época. É por causa do pecado de toda a humanidade. Então nós temos que saber que somos pecadores e procurar melhorar. Nós temos que melhorar. Não adianta ser pecador, reconhecer que é pecador, mas não melhora. Eu já vi muitas pessoas dizer, até para mim, várias vezes já falou, eu preciso melhorar. Mas se não melhorar, não vai existir meio de ser um santo na presença do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já tivemos lendo Neemias, né, no capítulo de número 8, e estamos até com a Bíblia aberta aí, né, e o versículo de número 11, né, que foi aquele que disse que aquele dia era santo, né, que eles precisavam, então todo o povo foi, peraí, minha vista não deu, agora sumiu aqui. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. E no 12 diz, então todo o povo foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, quando você entende a palavra de Deus, você vai até fazer uma festa, você vai ficar tão alegre porque você entendeu e ela fez efeito para você, que aí eles foram comer, eles foram se alegrar, porque a palavra de Deus era correção para eles, eles entenderam. Então é importante tanto ler a palavra, como se arrepender dos pecados, como procurar entrar pelo caminho que o Senhor quer que nós entremos. Louvado seja Deus. Eu vou lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo número 4, agora vamos para o Novo Testamento aqui, Tessalonicenses, né? Então aqui tem 1 Tessalonicenses 4, do 1 até o 5, eu vou estar lendo aqui, do 1 ao 5, meu Deus, eu estou no 2 Tessalonicenses, por isso que eu não estou achando aqui, só um momento aí.
Agora achei. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha, aqui já falou, a sua maneira de viver e de andar vai te fazer progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. E o 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o corpo nosso é chamado de vaso, em santificação e honra, não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Vocês já viram o que os gentios fazem com seus corpos? Hoje em dia está uma vergonha, né? Infelizmente o povo não tem mais pudor, nem as mulheres, que antigamente tinha muito pudor, não tem. Então agora as pessoas estão se vestindo de qualquer maneira, não sei nem se dá para chamar aquilo de vestes, né? Então, pior do que os índios na tribo, os índios pelo menos são selvagens, né? Uma roupa que não cobre nada, que incita os homens para o lado da prostituição, e a Bíblia diz que aquele que provoca isso é um indivíduo lascivo ou lasciva, né? Se for uma mulher que está se insinuando, e isso é pecado. Então as pessoas não estão preocupadas com o vestuário, mas a Bíblia diz claramente que é para se vestir como as santas mulheres. Eu não marquei o versículo aqui agora, mas fala assim, ó, vestivos como as santas mulheres, se não me engano é no livro de Pedro, um dos livros de Pedro, na epístola, né? Então não é com indecência, mas com muita decência as pessoas precisam se vestir, né? Veja se não é uma ordem de Deus. Ele falou aqui bem claramente, ó, porque vós bem sabeis o mandamento que vos tenho dado. Aliás, o primeiro que eu li, finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste nós, que de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E uma pessoa que se veste mal, ele não está se abstendo da prostituição. Ele pode não estar num prostíbulo, pode não estar num lugar desse, porém, se estiver insinuando, já é uma prostituição. E aqui, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. O vaso, eu falei aqui já, é o corpo da pessoa. Nós somos um vaso para Deus, usado para Deus, né? E aqui fala santificação e honra. Não é tão bonito ver uma pessoa decentemente vestida, uma pessoa que honra o seu corpo, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo more numa casa imunda, suja, ele jamais vai morar. Então, onde o Espírito Santo habita, precisa ser limpo e puro. Louvado seja Deus. Nessa parte, os homens pecam menos. Nessa parte os homens pecam menos. É difícil você ver um homem mal vestido, mas infelizmente as mulheres pecam muito nessa parte. Elas andam mal vestidas. O homem peca no olho, na concupiscência dos olhos, porque aí ele olha para determinadas coisas que ele vê, e a sua mente vai longe. E aí, então, o pecado tanto pega o homem como pega a mulher. Pega a mulher porque ela está se insinuando, e pega o homem porque ele está maliciando. Então é difícil. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, precisa ter muita unção de Deus. Eu creio que os homens hoje em dia precisam ser muito ungidos, pedir para Deus ungir seus olhos, porque infelizmente vocês não têm como evitar de ver. A primeira vez que a pessoa olha, ele não peca, mas se você tornar o olhar para lá, então você já peca. Então você viu, não teve culpa, desvia o teu olhar. A Bíblia diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, e lança fora de ti. Só que não é para tirar o olho, né?
jogar fora. É para tirar o olhar daquilo que está olhando, né? Não é para entender errado, arrancar os olhos, né? Eu já vi falar que um rapaz fez isso, viu? Mandou, não sei como que ele fez, mas disse que tirou o olho para não ver mais coisas que não devia. Não é assim, né? Precisa ter um controle espiritual, ter o Espírito Santo dentro da pessoa. O Espírito Santo vai dar esse controle. O Espírito Santo é uma bússola, ele vai nos dar o controle de que nós precisamos, né? Tanto homens como mulheres. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro aqui de Lucas, no capítulo 6, 43 e 44, Lucas 6, aqui diz assim, ó, porque, sim, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Todo o crente é santo? Eu queria que os irmãos meditassem nisso. Todo crente é santo? Deveria ser, né? Porém nem todos são. E aí nós vamos ver por quê. Lucas 6, 43 e 44. O que diz aqui? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros e nem vindimam uvas dos abrolhos. Então perceberam aqui? Como que nós vamos saber que uma pessoa realmente ele é um crente, um santo? Se ele produzir frutos bons. Aí você vai saber que ele é um santo de Deus ou uma santa de Deus. É pelos frutos. Então os frutos é aquilo que a nossa maneira de viver, aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, são os frutos que nós estamos dando. E nós estamos dando exemplo para muita gente, para os mais jovens, para as crianças. Então a gente precisa saber como anda. A nossa boca tem que ser ungida, nossos olhos ungidos, o nosso coração ungido, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais que tudo. Então o coração ele engana as pessoas. A pessoa fala, não, se o meu coração não me condena, não é pecado. Não caia nessa, porque o coração do homem é enganoso. A única coisa que mostra para nós se nós estamos certo ou errado é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Ramassude canta, ramassurianda, lamas. Glória a Deus, né? Então eu vou estar lendo alguns versículos aqui. Agora, eu nem vou explicá-los muito, eu vou ler. A gente leu, né, alguns do Antigo Testamento, e agora a gente vai passar aqui para uma lista do Novo Testamento. Não se assuste que eu não vou ler a Bíblia toda, hein? Assustado não. Começar aqui em Mateus, que é Novo Testamento. Eu quero ver, para você ter uma noção daquilo que o povo diz, que Deus não se preocupa com a santidade da pessoa. Então vamos ver aqui, Mateus capítulo de número 27. Vamos começar aqui em Mateus 52. Então eu vou estar lendo assim rapidamente, viu? Para não tomar, deixa eu ver que horas são. Para não tomar muito tempo. Então o versículo 52 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Corpos de quem que disse aqui? De santos. Corpos de santos ressuscitados? Aí você vai dizer, o que significa isso? Quando Jesus ressuscitou, todos os santos do Antigo Testamento ressuscitaram ali com ele. Aqui diz que os corpos de muitos santos. Atos 9, o versículo é o 13. Do Antigo Testamento que serviram a Deus, foram chamados de santos e eram santos. Glória a Deus, né? Então vamos para Marcos 6, 20. Marcos 6 e o versículo é o 20. Diz assim, ó: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. João era santo. Glória a Deus, viu, João? João santo para Deus. Isso é uma bênção. Então esse João é o Batista.
né? Ele foi morto, degolado, mas ele era um santo. Essa hora ele está vivo com o Senhor. Então, porque ele não negou o nome do Senhor até a morte, né? Ele era santo. Precisa ser muito santo para suportar a morte por Cristo. Glória a Deus. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Era Paulo, né, que perseguia os santos de Deus e mandava prender e matar. Então os crentes do tempo de Paulo eram chamados santos. Glórias ao nome do Senhor. Eram separados para Deus. Atos 26, já estamos, por isso que eu peguei na sequência, né? Atos 26, e nós vamos ver o versículo de número 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. O apóstolo Paulo, de novo, né, ele mesmo falou que ele levou quantos dos crentes para a prisão? Os santos, né? Santos para a prisão. E quando eles eram mortos, ele dava o aval dele de positivo. Ele queria que matassem os santos antes dele se converter, né? Então aqui era o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 15, 25. Já está na sequência, né? 15 e 25. Eu estou indo mais rápido, irmãos. Que diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Aqui é o apóstolo Paulo de novo, só que agora ele já era convertido. Aqui ele já não estava mais indo para perseguir os santos, ele estava indo para pregar para os santos. Glória a Deus. Você vê, o santo precisa ouvir pregação, o santo precisa ler a palavra, o santo precisa melhorar a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele pregou para esses santos aqui, né, em Roma. Glória a Deus, hein? E 1 Coríntios, né, estamos andando aqui já para o final da Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 1, nossa, no comecinho aqui, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrangeu nós também. Todos os lugares, aqueles que invocam o nome do Senhor são santos. Aqui falou nesse versículo, né? Aqui eu cortei, né? Deixa eu ver o raciocínio aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, santos em todas as épocas, sejam abençoados, né? Que Jesus Cristo possa abençoar cada um em qualquer lugar em que esteja. 1 Coríntios 6 e 2, aqui já está perto aqui também, né? 6 e o versículo 2, que diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha que coisa, vocês sabiam disso? Quem aqui sabia que os santos vão julgar o mundo? As pastoras sabem, né? Os obreiros sabem, irmão Norival. Então, os santos que servem a Deus vão julgar o mundo. Sabe por quê? Porque você prega para esse mundo. E se o mundo não se converter, um dia você vai julgar. Eles vão ser julgados pelos santos. Louvado seja Deus, né? Agora a gente quer fazer de tudo para que eles se salvem, mas chegará um dia que todos passarão a ser juízes para julgá-los. 2 Coríntios 9 e o versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele tinha sempre, ele sempre fazia arrecadação de alimento, tudo para levar para aqueles que eram mais necessitados, os santos do Senhor. Então ele está falando sobre administrar as coisas, né, para aqueles santos. Então ele chamou eles de santos novamente. Efésios 1 e 4, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade.
Nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Que coisa, né? Você vê a presciência de Deus. Deus já prevê tudo antes do acontecimento. Antes que esse mundo existia, Deus já tinha nos elegido. Isso não é um motivo de alegria de nós sabermos que nós somos eleitos de Deus? Adonai decantaramasúria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus. Isso é maravilhoso saber que Deus te escolheu, não foi agora não. Deus já te escolheu antes da terra existir. Ele já sabia que você ia existir. Isso é que é presciência, hein? Deus saber da nossa existência antes de existirmos. E Ele já escolheu nós para santificar, para ser os santos dele. Glória a Deus, né? E Efésios ainda mais para frente, aqui no 5:4, né? 5:3, aliás. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Agora isso aqui eu preciso explicar uma coisa. Aqui diz assim, ó, a prostituição e a impureza, que fala aqui, ó, mais a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda é para falar no meio de nós, não é nem podemos dizer que existe um servo de Deus que cometa esse tipo de coisa, porque isso é abominável a Deus. Todo mundo sabe que prostituição e aqui como falou impureza são pecados sexuais, são pecados de qualquer origem sexual, entre homens, entre mulheres, homem com homem, mulher com mulher, seja lá como for, todo tipo de relacionamento ilícito é impureza ou prostituição. Então não é nem para falar que existe isso no nosso meio, porque não é para existir. Agora falou também de uma outra coisa, falou da avareza. A avareza é uma coisa que pouco se prega sobre ela, mas o indivíduo avarento é aquele que o seu Deus se torna o dinheiro. Em vez dele dominar o dinheiro, ser o senhor do seu dinheiro, o dinheiro se torna o senhor dele. Então a pessoa é dominada pela ganância, por querer levar vantagem, fazer negócio para ganhar muito, emprestar dinheiro com juros abusivos. O negócio dele é só granjear. Então esse pecado chama-se avareza. É o indivíduo avarento, é aquele que o dinheiro é tudo para ele. Em primeiro lugar, o dinheiro. Então é um pecado pouco pronunciado, mas precisa ser falado, né? Porque hoje em dia tem muita gente, viu, com esse tipo de pecado e às vezes não se dá conta disso. Então é necessário que as pessoas saibam usar o dinheiro, para a glória de Deus. Deus deu dinheiro, que bênção, né? Então use ele para a glória de Deus. Saiba como usar o seu dinheiro. Se precisar ajudar alguém, ajude. Se precisar fazer uma obra de doação para uma obra missionária, faça. Mas nunca seja um avarento, aquela pessoa que é assim, né? Não solta R$1 da mão porque é avarento, é pecado. Comer demais é pecado, porque é gula. Ter muito amor ao dinheiro também é pecado. A avidez sexual, porque hoje em dia, infelizmente, está acontecendo isso, é um pecado terrível. Então está cheio dessas coisas. Precisa tomar cuidado, né? Então o que disse aqui? Era no 3 que eu li, né? Efésios 5, no mesmo capítulo, aqui vamos ver o versículo 27, aleluia, estou quase chegando no final. Eu fiz questão de mostrar para os irmãos como a Bíblia exige a santidade, as pessoas não pensam nisso, né? Então, versículo 27 agora, 27 diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora aqui falando da noiva de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é para ser sem mácula, sem mancha, irrepreensível diante de Deus, ou seja, que ninguém tenha motivo de falar mal dela, mas que a igreja seja santa. Aqui falou da igreja santa. E Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, né? Aqui diz o mistério que esteve oculto desde muitos tempos e que agora
foi manifesto aos seus santos. Louvado seja Deus. Então, nós que temos o Senhor na nossa vida, Cristo, nós precisamos manifestar ao mundo que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias esperado, e que o povo de Israel precisa desse Messias, porque veio para eles, mas eles não entenderam, mas nós entendemos. Então é o nosso Salvador, é o deles também, mas eles ainda não perceberam isso, e vai demorar um pouco ainda de tempo para que eles entendam, né? Então nós somos aqueles que somos os portadores da palavra de Deus, da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo. Louvado seja Deus. E 1 Timóteo 5:10: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou boa obra, né? Então aqui falando a respeito daqueles que servem a Deus, aqui é um ensinamento para os obreiros, para os idosos, tem muitos ensinamentos também aqui para que eles possam conduzir a igreja. Perguntou aqui se eles fizeram tudo isso, né? Se eles fizeram boas obras, se criaram os filhos, dentro da obediência a Deus, é claro, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, como era costume lá no Antigo Testamento, aliás, no Antigo Testamento, no tempo lá de Jesus Cristo, precisava se lavar os pés daqueles que chegavam. Era uma maneira de você recepcionar uma pessoa na sua casa. Ele chegava com o pé poeirento, de andar naquelas estradas de poeira, então se lavava os pés deles. Isso era uma demonstração de que você amava aquela pessoa, que você gostava muito dela. O que foi que Jesus fez na noite da última ceia? Ele pegou uma bacia, colocou água, pegou uma toalha, cingiu com ela, a Bíblia diz, e foi chamando um por um dos discípulos e lavando os pés dele, para mostrar que ele amava aqueles discípulos. Então era uma maneira de mostrar amor e carinho pelos seus. Então exigia isso de qualquer ancião, de qualquer obreiro da casa de Deus, que ele praticasse esse tipo de obras, né? Era um modelo para o servo de Deus, para os santos do Senhor. Perguntou se eles lavaram os pés dos santos. Então, se eles não estivessem fazendo isso, eles não estavam dentro do padrão que Deus exigia dele. Hoje em dia nós não vamos lavar os pés de ninguém aqui, que se eu fizesse isso, se as pastoras ou os irmãos fizessem isso, alguém ia dizer: o que está acontecendo lá? Porque existe igreja que diz que lava, né? Mas não é exigência para nós, não é o costume da nossa nação. Aqui, quando você gosta de uma pessoa, você chama ele para sua casa, dá um cafezinho, faz um bolo lá para ele, hein? Um bolo de fubá à tarde, assim, com um cafezinho, com um chazinho. Aí você está mostrando que você gosta. É diferente, não é? E quando não, damos um aperto de mão, que é um bom costume, né? Que no Brasil usa muito um aperto de mão, porque você mostra que você gosta daquela pessoa, né? A gente não vai ficar apertando a mão de qualquer um, mas daqueles que são nossos amigos, né? A gente aperta a mão. Louvado seja Deus, né? Filemon é difícil de achar, mas eu já deixei ele marcado só por isso, né? Porque eu sabia que eu não ia achar muito rápido, porque é apenas uma página. Filemon, versículo de número 7, que diz assim, ó: tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então aqui o apóstolo Paulo mandou essa carta para Filemon, e ele estava elogiando Filemon, falando para ele que ele teve muito gozo e consolação de ver a caridade que Filemon fazia, né? Era um homem caridoso esse Filemon. E, olha lá, por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então o apóstolo Paulo sabia que ele era um homem do bem, um homem caridoso e que mostrava boas obras. Agora, Hebreus 7:26. É como eu falei, os irmãos vejam depois, porque agora vocês não têm condição, acho, de me acompanhar.
Então no versículo 26 vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Esse santo aqui é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Aqui no livro de Hebreus fala sobre Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então ele, não temos nenhuma dúvida que ele é tudo isso que falou dele aqui, né? Sacerdote santo, inocente, imaculado, não tem nenhuma mancha de pecado, separado, como eu falei, separado é santo também, né? Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é Jesus. Glória ao nome do Senhor, né? 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Oh, palavra boa para nós, hein? Como aquele que chamou nós é santo. Jesus é santo, ele que nos chamou. Então nós também precisamos ser santos em toda maneira de viver. Toda maneira. É nas palavras, é nas ações, é no vestuário, é na nossa postura de cristão no meio da sociedade corrompida. Tudo isso nós temos que ser diferente dos outros. Judas 14, já estou chegando no final, quase no Apocalipse, hein? É claro que tem muita coisa que não está aqui embutido, né? Porque tem muito mais coisa que nos mostraria, mas é impossível que num dia nós possamos ver tudo, né? Mas aqui em Judas, no versículo de número 14, que Judas também não tem capítulo, né? É só uma página. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso aqui vai ser quando o Senhor vier para socorrer Israel, depois que ele já tiver levado os santos e ele vier. Aqui diz que ele virá com os milhares dos seus santos. Louvado seja Deus. Não são os anjos, viu? Porque quando é os anjos, fala santos anjos. Aqui só falou dos santos. Então, é os arrebatados. Aquele que ele levou com ele, que são chamados de santos. E vão ter que ser santos mesmo. Puros em toda maneira de viver, senão não tem condições, né? Louvado seja Deus. E eu devo ter marcado do Apocalipse. Como o nosso horário foi, eu não vou poder ver tudo de Apocalipse. Mas eu vou estar vendo. Deixa eu ver, tem um versículo 2, o que eu queria ler. Glória a Deus. No 4 e 8 de Apocalipse diz que fala que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então quando fala santo, 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 nós entendemos que é a Trindade, né? O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Então por isso que lá no capítulo 4 de Apocalipse, o versículo 8, fala 3 vezes santo com letra maiúscula. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E eu vou ver aqui sobre a cidade. Deixa eu ver, Apocalipse 21. Tem muitos de Apocalipse, mas eu não vou poder vir agora. Nossa, tinha um que eu marquei de suma importância. Será que eu perdi ele de vista aqui? Apocalipse 21, versículo 2 e depois o 27. Primeiro 2. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Então aqui chamou a cidade de santa cidade. Louvado seja Deus. E é por isso que nada sujo vai entrar lá, nada que contamine vai entrar lá. Então vamos ver o versículo 27 na sequência, né? No capítulo 21, 27 de Apocalipse. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, né? Tinha muitos outros versículos, mas o nosso tempo não é suficiente para tudo, né? Mas de toda maneira eu creio que os irmãos ficaram mais do que
conscientizados de que os servos de Deus precisam ser santos. E Deus, naquele tempos passado, Ele separava também alguns, como Ele separou Sansão para ser um nazireu. Ele não podia se contaminar, nem pegar num defunto, nem que fosse um animal morto, não podia pôr a mão. Os cabelos não podiam ser cortados, e ele não podia tomar nenhuma bebida feita com o vinho, com a uva, né? Nem vinho, nem vinagre, nem coisa nenhuma, porque ele era separado, nazireu de Deus, para uma obra específica de Deus. Então Deus exigiu isso dele, não está exigindo de nós, mas foi exigido dele. E também nós vemos que outro também que não podia também cortar seus cabelos era Samuel. Os cabelos de Samuel também não passaram navalha sobre ele. Então era uma separação que era visível para os homens. Quando eles viam um homem com cabelo daquele tamanho, eles sabiam, é um nazireu, é um separado para a obra de Deus. Por isso ele era diferente. E aqui também, e fala no Antigo Testamento também, em Êxodo 29 e 36, que o sacerdote ele usava uma faixa de ouro, e que era colocado na mitra dele, né, assim bem na testa dele, uma faixa de ouro, escrita santidade ao Senhor, porque Deus exigia do sacerdote, do sumo sacerdote ali no caso, que ele fosse santo nas suas atitudes dentro daquele templo, dentro do tabernáculo onde ele estava ministrando para Deus. Então Deus exige santidade dos seus filhos, exige santidade de nós, e que Deus possa nos ajudar, que a gente possa cumprir o propósito de Deus. E eu creio que todos aqui entenderam, você tem tudo para receber as bênçãos de Deus, sim, mas existem exigências de Deus. Muitas vezes não recebemos porque não estamos na posição que agrada ao Senhor. Então o Senhor exige que a gente entre na posição para que Ele possa nos conceder as bênçãos. E nós estamos nessa campanha e temos certeza, e já estamos obtendo resultados da campanha, porque Deus já está operando. Nós já vimos Deus operar grandemente, né, pastora? Deus já está operando, já está respondendo às nossas orações. Glória a Deus, porque Ele é nosso único que pode cortar todas as correntes do mal, aquilo que foi elaborado lá no inferno contra a sua vida, contra a vida da sua família. O Senhor é o único que pode quebrar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até preguei uma vez sobre os laços. O laço quebrou-se e nós escapamos, né? Tem essa pregação lá no YouTube. Eu falei sobre o Salmo de número 124. Se o laço já pegou a pessoa, Deus tem poder para quebrar. Não quer dizer que está perdido. Tem uma família sua que está num problema muito difícil, na droga, na prostituição, ou numa outra coisa que você não queira. O inimigo já pegou ele nisso, mas Deus pode quebrar esse laço. Depende de você orar, buscar a Deus. E também, se não pegou ainda, nós vemos no Salmo 91, né? Ele é aquele que quebra, né, o laço do passarinheiro. Então o laço, lá no Salmo 124 fala assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. Então aquele que já estava pego, escapou. Mas Ele te livrará do laço do passarinheiro, diz no Salmo 91. Então Ele pode nos livrar, como Ele pode quebrar os laços. E eu gostaria de dizer para a juventude que está aqui hoje na igreja o seguinte: para vocês que são jovens, muitas vezes vocês não querem ser os diferentes, né? Senão os outros vão dizer: ah, que esquisitão, diferentão que ele é, né? Nem sei se existe essa palavra, mas o diferente, o esquisito, muitas vezes é preferível nós sermos os esquisitos, os diferentes, mas no dia que Jesus vier, quem for tudo igual vai ficar aqui, e os diferentes vão subir com o Senhor, né? Aquele que fez a vontade de Deus vai subir. Então que nesta noite, aleluia, o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra muito grande na vida de quem veio aqui e na vida da família de quem veio aqui nesta noite. Glórias a Deus, né? Que você possa ser alcançado pelo Senhor naquilo que você veio e entregou nas mãos dele.
Não é a pastora, não são as pastores, os irmãos que estão aqui nesta noite, não são eles nem nós que vamos dar libertação para ninguém, porque nós não temos esse poder. Mas Deus deu para nós a arma, que é a oração e o jejum, o clamor ao Senhor, e Deus responde. Amém? Então que Deus te abençoe nesta noite. É isso aí, galera.